4 notícias para você, tricolor, começar muito bem informado a sua terça-feira sobre tudo que está rolando no Fluminense. Hoje o Fluminense deve anunciar mais um reforço para a temporada 2023. É o que tudo indica. A gente vai comentar um pouquinho essa situação. Também tem o Cristiano, pois é, nosso capitão Moldávia, está encostado. Teve essa questão da proposta do Vitória, que acabou não indo para frente. Apareceu para falar sobre a situação. Ele não havia se pronunciado, apareceu para falar sobre essa situação. Zagueiro, o Fluminense está de olho no zagueiro, quer contratar zagueiro, certo? Pintou o nome, o jornalista cravou o nome que o Fluminense está monitorando para a posição. A gente vai trazer aqui e falar sobre isso também. E vamos comentar, né, sobre o interesse do Fluminense em Luan Pérez, né, que foi o primeiro zagueiro que apareceu. Tem um detalhezinho peculiar que fez com que a negociação não fosse para frente, a negociação pelo zagueiro não fosse para frente. A gente vai trazer aqui, é claro, para comentar nesse vídeo. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Convido você a ficar aqui até o final junto com a gente para ficar muito bem informado. Repito, são 4 notícias sobre o Fluminense que a gente vai trazer aqui nesse vídeo. Antes de começar, quero pedir para você deixar o like. Aqui embaixo do vídeo tem o botão do joia. Clica lá, você vai dar uma moral absurda pra gente e comenta aí de onde você está nos assistindo, cidade, estado, bairro, país, quem sabe. Solta a voz aí pra gente ficar... enfim, a gente gosta muito de saber de onde é a nossa audiência, então comenta aí, conta essa parada pra gente. Beleza? Vamos lá, galera, vamos começar falando aqui. Eu quero começar pelo Cristiano, né? Nosso capitão Moldávia, né? O nosso querido capitão Moldávia, mas não é tão querido assim por grande parte da torcida, né? A gente sabe que o Cristiano está afastado do elenco do Fluminense. Ele ficou um tempo até treinando em separado e voltou agora. Ele está treinando junto com a equipe, mas já é fato, tá? Que o Cristiano não vai ser aproveitado em 2023. A menos que aconteça uma grande reviravolta, o Cristiano não vai ser aproveitado nessa temporada. O jogador não caiu nas graças do Fernando Diniz e o Fluminense quer negociá-lo. Teve uma negociação com o clube da Arábia, parecia que estava avançado, mas acabou não fluindo. Teve uma proposta de empréstimo do Tajeres, da Argentina. Cristiano e seu staff entenderam que não era vantajosa, tá? E acabaram recusando a proposta, ficaram no Fluminense. Agora, a última informação até trazida em primeira mão pelo Gabriel Amaral é que o Fluminense andou negociando com o Vitória. Vitória da Bahia, está subindo da Série C para a Série B, veio atrás do Cristiano, mas a negociação acabou não indo para frente e o jogador não vai para o Vitória. E aí, o que vai acontecer com o Cristiano? Para onde ele vai? Enfim, qual é o futuro de Cristiano? O Fluminense quer negociá-lo, tá? O Fluminense segue querendo negociá-lo. Ele está fora dos planos, já foi comunicado disso, voltou a treinar com o grupo, até porque a gente chegou a comentar isso aqui algumas vezes. Não tem muito porquê afastar ele do grupo, porque, enfim, ele está ali, deixa ele treinando normal com todo mundo. É só você não utilizar o atleta. Acho que pegaria até mal, ele voltou a treinar junto com todo mundo. E aí ele falou sobre isso, tá? Vou abrir aspas para o Cristiano. Eu ainda tenho coisas a acertar com o presidente Mário Bittencourt. Não tem nada definido. Fui pego de surpresa quando liberaram ele, né? Mas prefiro não comentar. Então o Cristiano aí já demonstrou ter alguma mágoa, né? Da maneira com que ele foi dispensado do Fluminense. Dispensado é difícil porque ele ainda tem contrato. O contrato do Cristiano vai até o final de 2024, né? Mas o Fluminense botou ele aí como descartável. Descartou o Cristiano. E isso, claro, o jogador nunca gosta, né? De ficar numa situação dessa. Parece aí pela declaração dele que ele guardou uma mágoa disso. Enfim, vamos aguardar esse desenrolar. Repito, ele tem contrato até o final do ano que vem, final de 2024. E se nenhuma proposta que chegar a agradar o atleta, ele vai ficar aí. Vai ficar aí mesmo sem jogar, vai ficar encostado e o Fluminense vai ter que arcar com os vencimentos dele, porque fez esse acordo, fez esse contrato. Né? Vamos aguardar isso nos próximos capítulos. Eu acho que para todo mundo melhor é que o Cristiano, pelo menos um empréstimo, né? Vai jogar em algum outro time, ter uma temporada aí, até para não ficar parado, né? Para o jogador de futebol ficar muito tempo parado, não é uma parada, até usei a palavra parada, né? Ficar parado não é uma parada, mas enfim, não é uma coisa muito vantajosa da maneira que eu enxergo. Beleza? Vamos lá, próxima notícia aqui, Luan Pérez, né? Saiu a informação, primeiro vi lá no Sentimento Tricolor, falando do interesse do Fluminense no Luan Pérez. O Fluminense a gente sabe que busca um zagueiro, o Mário Bittencourt já falou isso abertamente, que quer contratar um zagueiro, já que o Manuel se machucou. E o Sentimento Tricolor fez a apuração de que o Fluminense chegou a sondar a situação do Luan Pérez. O Luan Pérez jogou aqui no Fluminense em 2018, né? Teve uma passagem muito curta, foram 9 jogos.
pessoal ficou bolado comigo na live domingo, né? Que eu falei que eu gostei da participação do Luan Pérez no Fluminense. Eu gostei. Os 9 jogos que ele jogou foram um pouco, mas os 9 jogos ele vinha bem. Jogou direitinho. E logo saiu para o Clube Bruges. Ele veio por empréstimo, se não me engano, da Ponte Preta. E aí tinha uma cláusula que se tivesse proposta da Europa, o Fluminense tinha que liberar. E ele jogou só 9 jogos e meteu o pé. Depois voltou para o Brasil, jogou no Santos, onde se destacou bastante. E quando saiu foi para o Marseille, né? Na Europa. Agora ele está no Fenerbahçe da Turquia. Está jogando no futebol turco, no Fenerbahçe, que vive aqui vindo atrás de jogadores do Fluminense, né? Quando rolou um papo de Martinelli, rolou um papo muito forte de Nino. E o Daniel chegou a falar, né, na live que a gente fez domingo, que a gente comentou um pouquinho sobre o Luan Pérez, ele falou, pô, o problema de fazer proposta do Fenerbahçe é que daqui a pouco eles vão lá e pedem o Nino em troca, né? Aí não dá. E aí, meus amigos, sai hoje a informação da jornalista turca Elis Buzi Arash. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Eu não sou fluente em turco. Mas essa informação dá conta de que o Fluminense fez uma proposta pelo Luan Pérez, só que o Nino pediu o Nino em troca. O Fluminense queria o Luan Pérez por empréstimo e o Fenerbahçe pediu o Nino em troca. Aí o Fluminense tentou alterar a oferta, adicionar uma cláusula de opção de compra, só que os turcos não quiseram negociar. Falaram, ó, então não quero. Ou você me dá o Nino, ou eu não quero, eu não avanço nessa negociação. E aí, para o Fluminense não faria nenhum sentido, né? A gente está precisando de um zagueiro para jogar junto com o Nino. Aí você vai perder o Nino, não faz o menor sentido, né? Então a negociação aí pelo Luan Pérez acabou não avançando e o Fluminense segue aí no mercado, né, em busca de outros zagueiros, outras opções. Eu acho uma pena porque o Luan Pérez é um bom jogador. Eu vou até checar aqui certinho a idade dele, cara. Mas ele não é um jogador velho, não. O Luan Pérez tem 28 anos, tem uma idade boa ainda, né? Não tá nenhum jogador em final de carreira aí. Seria muito bom para o Fluminense. Mas recusaram, ele tem contrato lá com o Fenerbahçe ainda. Vou até olhar aqui exatamente, o contrato até o mês de 2025, é um contrato novo. Isso aí é muito complicado, né? Ele foi para lá até há pouco tempo, tem 6 meses que ele foi para lá em julho. Então, assim, parece que ele não está jogando, não tá tendo tanta minutagem lá, mas acabou de chegar, né? Então, não vão liberar assim fácil mesmo. O Fluminense vai ter que ir buscar outras opções no mercado, é justamente sobre isso. A próxima notícia, porque eu quero falar de uma informação do jornalista Felipe Silva, do IG. Essa informação, eu até esbocei um sorriso quando eu a vi, porque a gente já tinha falado aqui na Central, né? Não dado informação, a gente não deu furo, não falou assim, olha, está acontecendo isso. Não, até porque se fosse, a gente, enfim, teria passado a informação. Mas esse jogador foi muito cogitado pela gente, né? Eu comentei uma matéria do portal Gol falando desse jogador, que o Cruzeiro estava interessado nele, tinha uma outra equipe brasileira interessada, e não tinha sido falado qual era essa equipe. Eu falei, olha, essa equipe pode muito bem ser o Fluminense, acho que encaixa muito bem no perfil ali de tudo que está acontecendo. Estou falando do zagueiro Dória, ex-Botafogo, teve passagem no São Paulo, e assim como o Luan Pérez também passou pelo Olympique de Marseille, na França. Acabei de me tocar disso, né? Que os dois têm essa coincidência. O Dória está jogando no Santos Laguna, lá do México, e segundo o Felipe Silva, jornalista do IG, o Fluminense monitora a situação do zagueiro. O Cruzeiro, aí ele fala que o Cruzeiro também fez uma sondagem, mas até agora, né, nem Fluminense nem Cruzeiro avançaram pelo jogador. Isso já lá na primeira matéria do Gol que eu citei aqui, já estava claro. Assim, a negociação pelo Dória não seria fácil, tá? Se alguém conseguir trazer o Dória, não é uma negociação simples. O Dória tem contrato com o Santos Laguna e o Dória é muito querido no México. O Dória é o capitão do Santos Laguna, chegou a ter papo dele se naturalizar mexicano para jogar a Copa do Mundo, então assim, tá adaptado, a galera se amarra na dele, então não tem muito porquê o clube liberar e nem ele querer assim, fazer esse esforço todo para voltar para o Brasil. Claro, a informação, inclusive, é essa, que se tiver um projeto interessante, enfim, ele poderia optar por voltar. Mas não é aquela coisa assim de, olha, meu Deus do céu, ele está realmente desesperado para voltar ao futebol brasileiro. Então, é uma negociação muito difícil. Me parece claro, né? A gente falou do Luan, agora tá falando do Dória. O Fluminense quer um zagueiro canhoto. Um zagueiro para jogar ao lado do Nino ali na quarta zaga, né? Que é um zagueiro canhoto, de perna esquerda. Porque os dois nomes que apareceram até agora, Dória e Luan Pérez, são canhotos. Então a gente vai vendo um padrão aí. E também acho que o Fluminense não está querendo ninguém muito jovem, né? Nenhuma aposta. Os dois têm ali 28, 29 anos, mais ou menos aquela faixa de idade do jogador quando ele está no seu auge físico e técnico na carreira.
Então, o Fluminense está buscando jogadores nesse perfil. Gosto dos dois nomes, tá? Gosto tanto do nome do Luan, gosto muito do nome do Dória, mas eu particularmente não vejo com otimismo. Isso é uma opinião minha, tá? Uma opinião minha de que eu não vejo com otimismo. Vamos aguardar. Fico na torcida porque realmente eu acho que seria um bom reforço para o Fluminense. Eu lembro do Dória, zagueiro no Botafogo, eu achava ele muito bom. Eu gostava muito, então dou a maior força aí. Vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos e ver. Se não o Dória, quem vai ser o zagueiro que o Fluminense vai ao mercado buscar? Porque isso já está claro. O Fluminense vai contratar alguém para a posição. E falando em contratação, pegando esse gancho maravilhoso, o Fluminense hoje deve anunciar mais um reforço. Não é o Dória, não é zagueiro. Eu estou falando do Gabriel Pirani, meia do Santos, que está chegando no Fluminense por empréstimo. Gabriel Pirani tem 20 anos, atuou com o Fernando Diniz lá no Santos e chegou no Rio de Janeiro na manhã de ontem, segunda-feira, para fazer exames médicos. Eu confesso para vocês que até me pegou de surpresa ele não ter sido anunciado ainda pelo Fluminense. Acho que pode ter sido a questão de ter rolado live com o Marcelo, etc e tal. Deixaram para anunciar hoje. Porque, geralmente, quando o cara chega no Rio para fazer os exames, ele logo faz os exames e já assina e já é anunciado, né? Até agora, o Gabriel Pirani não foi anunciado. A tendência é que seja ao longo dessa terça-feira. Ele é um jogador, né, meio campista, está chegando por empréstimo do Santos, o Fluminense vai pagar todo o salário dele, e ele tem uma opção de compra, né, de cerca de 10 milhões de reais, que o Fluminense pode exercer ao final do contrato. Ele vem em baixa, tá, para o Fluminense, isso é importante frisar. Ele jogou a temporada de 2022 pelo Cuiabá, não teve muita minutagem, foi reserva por lá, voltou para o Santos, o Odair pediu para ele ficar, mas ele perdeu espaço com a contratação do Daniel Ruiz e do Lucas Lima. Então, ele acabou perdendo espaço, o Santos entendeu por bem que seria legal emprestá-lo. Ponto positivo disso tudo é que a melhor fase da carreira dele foi justamente com o Fernando Diniz no Santos. Em 2021 foi o momento que ele mais jogou e mais teve sequência. Estava até se destacando por lá, justamente com o Fernando Diniz, que é um cara que gosta do futebol dele. E em entrevista ao GE ontem, ele falou sobre isso, né? Sobre esse reencontro com o Fernando Diniz. Eu vou abrir aspas aqui para a fala de Gabriel Pirani. Tem uma relação muito boa com o Diniz, foi o momento que mais joguei, que mais participei no Santos. Tive um momento feliz com ele, espero que eu possa render como rendi lá. Agora mais maduro, espero que possa agregar ao grupo e aprender com eles. Isso é o que o Gabriel Pirani falou, deve estar sendo anunciado como reforço do Fluminense ao longo dessa terça-feira. Chega a terça, né? A gente não tem a live, chega a terça. Então, Gabriel Pirani, chega a terça-feira deve ser anunciado como reforço do Fluminense para o meio-campo. Eu, particularmente, já falei em outros momentos e repito aqui nesse vídeo, acho que é uma condição que não resolve nada. Eu acho que é mais uma aposta para um setor onde a gente já tem uma aposta, que é o Giovani, já tem uma outra incógnita, né, por ser de categoria de base ainda, que é o Arthur, e a gente precisava de um jogador mais cascudo, mais rodado, para poder segurar o tronco, né? Segurar o tronco? Segurar o tranco. Errei até a expressão. Segurar o tranco quando o Paulo Henrique Ganso porventura não puder jogar ou precisar sair durante a partida. Não sei se Giovani segura, acho que não. Não sei se Arthur segura, acho que não. E não sei se Gabriel Pirani segura, que é quem está chegando aí para o setor. Então, por conta disso, não é uma contratação que eu faria. Eu quero saber de você que está assistindo aqui, é claro. O que você acha de Gabriel Pirani, novo reforço do Fluminense? Já viu jogar? É bom, é ruim? Vai ajudar? Não vai? Vai ser titular? Vai ser esquecido no elenco? Comenta aí pra gente, vamos trocar essa ideia. Beleza? Meus amigos, vou ficando por aqui. Já, 10 horas da manhã, tem Central Matinal. A gente vai estar comentando todas essas notícias mais a fundo, né, junto com vocês. Vamos estar comentando outras notícias do Fluminense também, claro, tudo que sair nesse meio tempo a gente vai debater por lá na nossa live diária. Agora, segunda, sexta, 10 horas da manhã, a gente está sempre ao vivo aqui no YouTube. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.